Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Estou numa missão muito legal, que é abrir um painel chiquérrimo, uma coisa bem assim, né, europeia e tal. Bom, dizem por aí, tenho ouvido por aí, que agora a gente já não deve mais abrir nenhuma apresentação dando bom dia, porque é uma coisa muito previsível, muito óbvia e sem imaginação. Mas basta a gente pensar que a gente está aqui no Rio, reunido aqui no Rio, num dia lindo como esse, bem de frente para a Baía de Guanabara, aonde a história do Rio começou, que bom dia já vira uma outra história, né, gente? Então, eu vou começar com bom dia. Não é o bom dia da Yami, a Yami deu um bom dia, né? Então, é um bom dia. Então, gente, foi exatamente aqui, no Rio, no Brasil colonial, que aconteceu um dos mais extraordinários encontros entre culturas já visto na história mundial. Por aqui que as matrizes indígena, africana e europeia, especialmente a portuguesa, se encontraram, se misturaram e deram origem a uma identidade única justamente por ser superdiversa. O Rio já nasceu com vocação para encantar desde que surgiu no Mapa Mundi. Era reino europeu fazendo fila para invadir a nossa praia. Como eu conto no meu livro, A Culpa é do Rio, a cidade que inventou a moda do Brasil. Hoje, são mega stars e grifes internacionais invadindo a nossa praia para shows na praia de Copacabana e campanhas publicitárias. Ao longo de quase 500 anos, esse encontro de culturas que se expressa nas nossas cores, ritmos, religiosidade, saberes ancestrais e na relação singular com o corpo e a natureza, transformou o Rio em produtor de originalidades, que é hoje referência nacional e fenômeno global. Mês passado, eu não sei se vocês se lembram, o biquíni completou 80 anos. Ele foi inventado na França, mas ele só se tornou um ícone mundial graças a criadores de moda praia brasileiros e as praias do Rio de Janeiro. Então, eu vou chamar aqui para o nosso painel mentes brilhantes que fazem o Rio de Janeiro a expressão do soft power brasileiro. Lene Niemeyer, fundadora e diretora criativa da Lene. Tomás Azulay, diretor criativo da Blue Man. Amanda Mendonça, secretária do Conselho de Moda do Rio de Janeiro, que não aguenta mais me ouvir pedir para a gente declarar o Rio, a moda carioca, um patrimônio imaterial cultural da cidade. Ela não aguenta mais me ver. Ela finge que não me vê quando encontra na rua. E Amê Reis, fundadora e curadora do Rio Ethical Fashion e coordenadora de design de moda do IED Rio. Já Gente, estou aqui. arrasem muito aí. Ouçam tudo que eles têm a dizer. Pode. Esse é o podcast do Rio Ethical Fashion, o maior fórum de moda sustentável da América Latina. Os episódios que você vai ouvir nesta sexta edição foram gravados em agosto de 2026, durante o Rio Innovation Week, no Rio de Janeiro. Gente, então, eu vou começar pela Amanda. A Amanda ela está à frente do Conselho de Moda da nossa cidade. E eu queria começar dizendo que o Rio foi palco já de grandes desfiles do país, né? Ajudou a construir essa imagem internacional da moda brasileira. Qual que você acha que é o papel desses eventos de moda para fortalecer esse posicionamento da cidade como capital cultural e criativa? Alô, Alô? Primeiramente, bom dia. Já começou, já que cheguei sendo cobrada, né? Acho que viver no poder público é isso. Mas eu acredito muito que eventos como o Rio Fashion Week, que aconteceu depois de 12, quase 10, 12 anos de atos, assim, que a cidade pedia muito, né? São importantes para que a gente consiga ancorar a cidade como um polo criativo.
e principalmente para a gente conseguir projetar mais ainda a cidade de como o estilo de vida acontece aqui. Então, acho que no passado, quando a Semana de Moda foi criada, o foco dela era muito dos criadores locais. Essa nova versão que a gente construiu aqui em conjunto, né, querendo ou não, foi uma iniciativa da prefeitura, mas quem produz é uma empresa privada, então isso é importantíssimo ressaltar. Foi, assim, focado em trazer talentos do Brasil todo para a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a gente tem referências de outras semanas de moda, como Paris, Milão, Nova York, Londres, hoje elas são semanas de moda que existem há muitos e muitos anos e elas só não pararam de existir porque a gente tinha uma estrutura, eles têm uma estrutura, né, que é organizada e que faz com que ela se consolide. Então, não depende só de uma empresa privada. Então, a gente acaba projetando, a gente tem essas cidades que funcionam como projeção de um momento que acontece no ano e é tudo muito bem organizado. E aqui a gente começou com esse movimento lá em 2023, com a criação do Conselho de Moda. A Lene sabe muito bem, ela esteve presente. E o prefeito Eduardo Paes, na época, entendeu a importância que a cidade da Semana de Moda para a cidade. Então, foi um movimento inverso, né? A gente não teve a sociedade civil se mobilizando para que isso acontecesse. Foi a política que trouxe. E, assim, esse ano, a gente tem aí, eu trouxe alguns dados de como foi a Semana de Moda, principalmente falando em projeção. Deixa eu pegar aqui o documento que o pessoal da IMM, que é a produtora, me mandou. A gente teve aí um impacto de público de 7,2 bilhões e mais de 5 mil inserções em matérias e uma valoração total de 293 bilhões. Bilhões não, milhões, né? Bilhões não. É um número muito grande. 293 milhões. Então, assim, para uma primeira edição, a gente entende o quanto que a cidade pedia, mas principalmente o quanto já existia na cidade. Esse movimento criativo que precisava de um momento para se expor para o mundo. Então, é exatamente essa proposta que os eventos de moda têm, né, para trazer. Só que é importante também que a gente consiga fazer com que existam outros eventos de moda na cidade, para que não seja algo pontual, em que a gente dependa que a economia aconteça só naquele período. Então, quanto mais eventos de moda a gente tiver, mais a gente consegue reter esses talentos aqui. E o Rio é cenário, né? Querendo ou não, quando a gente tem uma Lene desfilando no Museu da Manhã, que é um dos museus mais visitados do mundo, ou uma Missy na Sapucaí, a Osklen no Palácio da Cidade. Assim, por mim, quanto mais desfile a gente tiver em locações externas que projetem a cidade para o mundo, melhor. Então, eu vou trabalhar loucamente para facilitar isso para todo mundo. Fazendo essas interlocuções, tanto em espaços públicos quanto privados. Eu acho que é super importante pessoas do poder público entendendo o quanto um desfile é capaz de projetar em mídia. Eu acho que esses dados são absurdos e mostram isso muito bem. Então, é um primeiro passo para os próximos anos, que já tem garantido, né? A Semana de Moda a gente já fechou com 2027 e 2028, que é o período que a gente tem, né, de gestão pública na prefeitura. Então, não é um dia pontual, um ano pontual. Então, isso é importante ressaltar, que o poder público já tem isso estruturado e enquanto a gente estiver na gestão, a gente quer continuar com uma Semana de Moda por entender a importância dela. E eu fui cobrada diretamente pelo prefeito da gente expandir ela. Ele quer algo maior. Então, quanto mais a gente conseguir usar a cidade, mais a gente consegue projetar ela para o mundo e transformar esses talentos em talentos internacionais que vão ser requisitados, mas que precisam continuar na cidade. Precisam continuar aqui e utilizar da cidade como esse grande ativo, sabe?
Sim, é muito bom ouvir você falar isso, porque a gente sabe quanto é importante essa colaboração do poder público com o privado, né, porque sem isso realmente não acontece. A gente ficou 10 anos, esperando esse grande momento desse retorno, né. E Lene voltou em grande estilo, desfilando no Museu do Amanhã, que é um ícone da cidade, então foi maravilhoso. Então Foi duro, né? foi incrível. Então, Lene, vou passar para você então. Para mim, Para você, tá vamos bom. vamos lá, tá na Bom, sua meu nome é vez. Helene Niemeyer. Eu não vou fazer uma crítica aqui, tá? Porque eu adorei voltar para o Rio de Janeiro, porque eu criei minha marca aqui. Eu já não queria nem sair daqui para ir para São Paulo, tá? Vou fazer aqui um parênteses que eu sou paulista, eu morei em São Paulo, casei com um carioca, fazia o desfile aqui. Mas eu fiz depois de algum tempo que eu fazia biquíni, porque biquíni, tirando a Blumen, né, que era o teu tio ou teu pai? Meu tio dele, eu fazia um biquíni que era meio no meio do caminho, era grande, era um biquíni para paulista, entendeu? E eu acho que na época era muito sexualizada a mulher, entendeu? Então, eu acho que a mulher pode ser sensual sem ser cavaco, porque a gente não tinha um corpo. As ícones na época era Monique Evans, essas mulheres culturais que vestiam super bem a moda da Blumen, né? Mas eu não queria sair daqui, né, Amanda? E foi duro eu voltar. E agora eu quero ver permanecer mesmo. Eu queria. Eu já estou quase me aposentando, mas foram 35 desfiles e que eu e minha equipe, porque eu não acredito que eu acho que uma empresa não basta para ela ser forte, ela precisa ter uma equipe muito forte, uma comunicação e coisas que a minha grande faculdade de moda foi exatamente o trabalho que eu comecei a fazer. É isso, mais ou menos isso. Você começou na coragem, né, Lene, assim, como autodidata, né. Fazendo Completamente. biquíni aqui, vendendo para as amigas, né. Vendendo para as amigas, usando esses materiais que ninguém usava, seda. Porque isso eu sentia na pele quando eu comecei a fazer biquíni, que as pessoas saíam da praia, usavam aquela canga e não tinha roupa para colocar depois. Mas aqui é uma cidade completamente urbana, à beira da praia. Então também não tinha tempo, eu tinha que ir no mercado, eu tinha que fazer compras, morria de frio dentro do mercado, porque aqui todo mundo sabe, quem mora no Rio 10 graus abaixo de zero no mercado e desculpa, eu encontrei um amigo que trabalhou comigo que eu adoro. Oi, Gabriel. Enfim, era muito frio. E eu falei, mas e aí? Você combinava um almoço com alguém, com uma amiga, você tinha que ir para casa, trocar de roupa. Enfim, tudo isso passou. Então, quando me convidaram a primeira vez, que na época eu acho que chamava Rio Fashion Rio, Fashion na Rio. época. Quando me chamaram a primeira vez, eu falei: "O que que eu vou colocar na passarela?", entendeu. Mas aí vamos botar as roupas, a roupa de seda que eu comecei a fazer, porque era leve, tinha movimento. Esquece sustentabilidade, que não entrava muito nessa época. Mas ok, a gente era sustentável sem querer, pelo menos nas roupas, eu sempre amei seda. E sempre amei estampa, eu sempre já trabalhava com botânica, arquitetura. E aí a gente começou na brincadeira, na época nem estamparia digital existia. Tinha uma pessoa que desenhava com guache, fazia estampas, eu queria mudar uma florzinha, era uma trabalheira danada, né. Tinha nem computador na época que eu comecei, né. Mas enfim, eu acho que a gente passou por várias etapas boas, ruins, e a gente está aqui todo mundo junto. E eu acho que tem que ter mais união. Aí eu vou falar, mais união. Eu boto ali, também existimos aquele conselho de moda que eu fiz parte, que era de arrancar os cabelos. Todo mundo queria que todo mundo pagasse tudo, que todo mundo fizesse. Eu sou uma pessoa que amo o Rio de Janeiro, eu amo a cidade, amo. E a partir do momento que você ama a cidade, todo mundo tem que se entender. E eu fiquei muito impressionada, como na moda, já me disseram que outros lugares têm, que as pessoas são muito competitivas, não tem ética,
não se unem. Isso foi muito difícil, principalmente nessa reunião do conselho, que você não estava ainda no circuito. Porque eu nem queria mais fazer parte desse conselho, porque quando eu comecei, eu era também uma empresa pequenininha desse tamanho, que acharam importante, porque acho que ela que era a época que tinha Gisele, surgiram as grandes modelos, e me convidaram, mas era muito sexualizado. Eu falei, não, vou botar mais roupa no desfile e tudo. Como eu não sabia muito bem o que desfilar, então eu fazia tudo muito caprichadinho, sabe? É a luz, é a planta, é o cenário. E aí você aprende que isso tudo é importante. É um trabalho de equipe, mas é o que faz impulsionar principalmente uma marca que nem a minha, que nasceu do nada. Não tinha projeto de marketing, não tinha nada. Eu fazia porque eu gostava. Porque moda é muito isso, você faz porque você não resiste a não fazer, entendeu? Você faz porque você ama. Bom, eu amava o Will, amava criar, então juntei o útil ao agradável. É, Estamos aqui. e a tua marca fez uns dos desfiles mais icônicos do Fashion Rio na época que eu fazia parte da organização, né, junto com a Luísa Simão. Qual deles? Todos. Todos eles, Lene. A gente esperava ansiosamente os seus desfiles. Você botava as maiores modelos na passarela. Eram desfiles muito esperados. Eram impecáveis em cenário, em luz, em fotografia, em som, em música, em tudo. E eram os desfiles de moda praia carioca, né? Aquilo era uma marca do Fashion Rio. Inclusive a Blumen, ainda com o Davi à frente, né? Fazendo também desfile no Arcos da Lapa. Eu estava lá, gente. Eu vi. Então, assim, você inclusive falou aqui, o biquíni de lacinho do seu pai ou do seu tio. Por que que você falou isso? Porque o Thomas, que está aqui do meu lado, ele é da realeza carioca, gente. Ele é da realeza da moda carioca. Eu sempre falo isso para ele. Eu acho que ele foi bem pioneiro e eu achei Nossa, muito legal a o pai história do dele, Tomás. Simão Azulaios, que são aqui da minha Resgatar geração, isso. que conheceram, tem gente aqui que com certeza vestia, Cláudia com certeza conheceu e outras pessoas. Ele marcou, né? Ele foi um marco aqui na nossa moda. Foi Em termos de mesmo. uma moda mais ousada, uma moda mais que tivesse uma expressão mais carioca, cores muito fortes, muito vibrantes. O Simão vestia a Blitz, né? Então, Thomas, você tem uma herança aí, né? Que você tem um legado. Vocês acharam que hoje tá à frente da Blumen e você com ela novamente, né? E vocês estão nesse processo de criar o biquíni de lacinho como patrimônio cultural da nossa cidade. E eu acho isso muito incrível. Conta pra gente como é que é isso, essa história. Não. Alô? Isso. Então, muito legal. Você falou da moda carioca e tal, que é muito legal a gente olhar para trás e ver que essa moda carioca também foi feita por pessoas que não eram do Rio, né? Mas que sentiam o Rio como o meu pai e meu tio eram paraenses, vieram para cá adolescentes, mas tem essa identificação, né? O Rio é um estado de espírito também, né? Uma cidade que qualquer pessoa no mundo se sente quer pertencer também, né? E como a história da Lene, como a história, acho que das grandes marcas do Brasil, muitas delas cariocas, surgiram de ideias caseiras, de necessidade, ou de uma sei lá, até de loucuras da época, né? Pensar em anos 70, a própria história da Blumen tem uma origem lisérgica também, né? Inclusive a história do biquíni de lacinho que surgiu por conta de... Meu pai já trabalhava com jeans na época, meu pai encomendou um biquíni jeans para o fornecedor. E meu pai era um cara da criação e meu tio Davi era um cara ele se dizia comerciante, assim. Ele nunca se assumiu como estilista, apesar do lugar que ele ocupava na cadeia. E meu tio dizia, se o Simão for médico, eu vou ter um hospital. Se o Simão for arquiteto, eu vou ser engenheiro, eu vou ter uma construtora. Ele entendia que ele seria um background ali. E esse biquíni entregaram ele que estava em casa, o Davi interceptou a encomenda e falou, cara, isso aqui vale uma fortuna, olha esse produto. Imagina, anos 70, o jeans, que era um material de revolução também jovem, vendeu milhares de peças numa tarde, vendeu para todas as boutiques de Ipanema, Copacabana,
quando entregou as peças, não passava pelas coxas das meninas, e aí surgiu a ideia do biquíni de lacinho. Então essas coisas que são muito revolucionárias, todas partiram muito de um espaço que tinha ali, né? Acho que assim como a Lena entendeu que tinha um gap enorme, né? de desejo dessas mulheres também que não queriam o mini biquíni carioca, que queriam um outro tipo de produto, um outro tipo, né? Um pouco mais Outra comportadinho, E isso é uma coisa que eu tenho de quem estava nessa época, eu tenho uma invejinha boa, porque você tinha muito espaço de criação, né? Hoje já não tem mais muito o que a gente fazer. A gente fica brincando de remixar as coisas que já foram feitas. Mas pensar que nos anos 60, 70, 80, ainda nos anos 90, tinham gaps, assim, de produtos ou de nichos de pessoas que desejavam uma coisa que não existia no mercado. Hoje a gente tem acesso a tudo aqui na internet. É muita coisa também já não pode mais usar, né? Uma concha que eu vivia pendurada. Você não pode usar concha, não pode usar pedra verdadeira. Ah, é verdade, não é? verdade. Não pode mais usar pedra, não, a gente não pode mais extrair. Por quê? Porque estamos aqui extraindo Exatamente. há 500 É a anos, tal né? da sustentabilidade, que é uma Já coisa extraímos importante, tudo. né? O Tomás fala, mas que é uma coisa complicada, porque a gente começou tentando ser sustentável, então com parte da equipe aqui foi muito difícil. Porque daí a tinta da sacolinha, a corda, a lycra não é nada sustentável, né? A tinta que vai usar para estampar, então é difícil, né? Mas eu acho que é importante que a gente trabalhe nisso, de alguma forma, a gente tem que ser um pouco sustentável dentro do possível, e eu acho que também isso foi muito importante que a gente fez no desfile da Cinemateca com a Raíssa, que é dar voz às mulheres que fazem as coisas sustentáveis. Porque isso é o mais importante de tudo. Não adianta você colocar um produto que você vai ter um para o desfile. A Raíssa comentou ontem aqui no palco. Foi? Ela contou que vocês trouxeram as artesãs do Nordeste no Foi voo da muito Gol, legal. né, no voo da Gol, e que foram anunciadas no voo da Gol, elas estão indo para o Rio de Algumas Janeiro, delas para São nunca tinham Paulo. andado de avião, foi É. muito legal. Foi incrível, né? Quando você traz a cadeia, isso é sustentabilidade. Isso Quando é. você olha para a ponta da cadeia, para o iniciozinho, né? Sustentabilidade não é só emissões de gases de efeito estufa, sustentabilidade E é elas um não conjunto tinham de coisas, E elas né? não tinham mão de obra, e começou todo mundo a querer trabalhar com elas. Isso é muito legal, porque você muito tem legal. que dar força para os pequenos também. Sim, A gente era pequeno, né? Sustentar a cadeia, né? sustentar a Sustentar a cadeia. cadeia. Só Vou para a gente concluir a história do concluir biquíni, a que, história do patrimônio aí, porque inclusive, isso depois do- interessa. Me mexeu muito depois da Semana de Moda agora, porque como a gente ficou esse ato muito longo, sem uma Semana de Moda do Rio, essa foi a primeira Semana de Moda depois das redes sociais, né? Então, você tem um poder de voz ali do Brasil inteiro falando e questionando muito esse lugar do Brasil, do Rio de Janeiro. Então, você vê que tem ali tem um gap histórico, bibliográfico, da onde a gente veio, né? Pensar que a gente até nos anos 60 fazia uma moda muito eurocentrada, e aí você tem essa descoberta ali nos anos 70, 80 de brasilidade, de assumir essa brasilidade. E eu vi que agora, com esse gap, as pessoas começaram a questionar essa brasilidade também, o que é Brasil, o que é clichê. O Brasil não é biquíni, o Brasil não é não sei o quê, enfim. E isso eu entendo também o tamanho desse meu legado, eu sinto também que eu tenho um papel meio de um link, assim, entre uma geração passada, uma geração de agora também, de mostrar esse valor também. Eu já tinha isso em mente, e aí procurei a Amanda, que é a nossa madrinha da moda carioca, veio lá de São Paulo salvar a gente, com essa história do biquíni, que a É gente verdade, eu precisa sou paulista, eu esqueci É de verdade. contar. Você é paulista, Lene paulista e eu também. Nascida em São Cariocas Paulo, porque eu não sou vão gostar. carioca, mas eu sou nascida. Bendito fruto entre as paulistas, que fazem a moda no Rio de Janeiro. Mas o Rio é isso, o Rio é esse portal também. E aí procurei a Amanda, falei, cara, a gente precisa contar essa história, precisa gerar valor e orgulho também, sabe, pra gente, se apropriar dos nossos símbolos. E aí procurei ela pra gente fazer esse projeto de tornar o biquíni de lacinho como patrimônio imaterial, cultural da cidade do Rio de Janeiro. E isso está em que momento, assim? A gente consegue comemorar isso na próxima edição
Ah, na Você próxima Sim, sim. com Na certeza. próxima sim, é. Já está protocolado na Câmara dos Vereadores e a gente está, na verdade, isso foi feito pela vereadora Joyce Trindade, né? É importante ressaltar que ela tem abraçado muito a causa. Eu acho que há 2 semanas atrás a gente fez um encontro que foi excelente para mostrar que precisa acontecer mais, para mostrar que existem demandas de pessoas com diferentes classes sociais e tamanhos de empresa e autônomos. A gente tinha instituições acadêmicas lá também, tinha representante do Senai CETICT, e, enfim, mostrar que tem a demanda para que o poder público possa agir tanto no executivo quanto no legislativo. Então, ela abraçou essa causa, a gente protocolou o projeto de lei e ele ainda precisa ser votado na Câmara, né? E elas estão articulando para que isso aconteça agora em agosto. Legal, então Já. no Acho próximo, que são pequenas ano. peças para que a gente, a longo prazo, consiga construir uma história cultural da moda, sabe? Quando a gente vai a Sim. Paris na Semana de Moda, é aquilo, a cidade para, aquilo, todo mundo respirando aquilo, Sim, eu ia restaurante. fazer essa pergunta agora para Amanda, porque, por exemplo, Semana de Moda de Milão, eu vou todo ano com os meus alunos e a gente vê a cidade para a moda. As pessoas vão para lá e os encontros e as celebrações e os lugares que você frequenta, que todos têm uma história. A cidade respira aquela moda, né? A gente está aqui no Pier, por isso que eu acho importante o que você falou, vamos ocupar a cidade mais, né? Mas para isso também você precisa de dinheiro, não é uma coisa fácil de fazer. Então, Milão tem essa cara, né? Ela introduz novos talentos também, ela tem as grandes marcas italianas que desfilam lá. Aí você tem Copenhague, né? Que tem uma outra característica, né? Que são os pequenos que estão revolucionando a moda pela sustentabilidade. E é uma semana de moda que veio vindo e que hoje ganhou o mundo. Todo mundo acompanha a Semana de Moda de Copenhague e não tem um grande nome, são todos pequenos. Então, assim, como que você vê, se é que vocês pensam nisso, né, a cidade do Rio de Janeiro como um marco, e o que seria esse marco? Qual seria essa característica que distingue a gente dessas outras cidades? Olha, é uma pergunta interessante, porque eu já conversei sobre isso, inclusive com a Olivia Melchior, que hoje está como presidente do Conselho Nacional de Moda, que foi criado muito recentemente. E acredito muito que o Rio de Janeiro é um lugar para você, é um terreno fértil para criar, né? E as pessoas vêm aqui e se inspiram, né, pela cidade. E acredito muito que esse é o diferencial do Rio, assim. É um lugar que te inspira, que te possibilita de criar. No sentido imaginário mesmo, assim. Acho que é importante ressaltar como paulista, que também fui, que agora eu sou carioca, né? Que se me falaram que eu sou, é um estado de espírito, então eu sou mesmo. Desde o início me falaram que é a única naturalização do país em que você se torna, né? E que você pode virar. E eu lembro que para mim foi um grande marco, assim, o caos, né? Quando eu vim para cá. E o caos, ele é um grande vetor para a criação, né? Eu acho que quando você tem ele muito enraizado em vários lugares, assim, quando você olha para a cidade, parece que ela está sendo engolida pela natureza, e aí isso não é trivial de se encontrar nos lugares do mundo. Não é à toa que a gente tem várias nacionalidades circulando pela cidade cada vez mais. E o Rio se diferencia muito nisso, então eu acredito muito que a gente consegue transformar numa cidade de criativos, que as pessoas venham para criar, para se inspirar, né? E a moda como parte dessa economia criativa, né, ela encaixa muito bem nisso. Eu tinha uma pergunta para a Lene que eu acho que faz muito sentido agora fazer. Como que essa cidade te inspirou na criação? E se ela te inspirou? E se você acha que você faz uma moda realmente, assim, com um pé no Rio de Janeiro? Isso é um diferencial para você? Porque, assim, você trouxe a seda para a nossa Totalmente, praia, né?
Eu Você fiquei, eu transformou a moda praia carioca também. A gente não Eu pensava em virei uma ser, né? carioca, né? Eu amo o Rio de Janeiro, eu me sinto carioca e eu acho que eu jamais faria moda se eu não morasse no Rio, sei lá, 45 anos. Isso porque eu não gostava de ir para o Rio, tá? Vamos fazer aqui um parênteses, que eu sou paulista, mas eu nasci e fui criada em Santos. Nunca mais quis morar na praia, não queria nem ver praia, nem pelo final de semana. Olha quem chegou aqui, a grande. Gente, desculpa, eu tô me sentindo em casa, né? A Que Nietzsche, bom, é essa a ideia mesmo. a grande criadora de arte. Enfim, eu acho que eu não queria vir para o Rio nem passar final de semana em nada. Mas enfim, acabei casando com um carioca, namorei, casei, vim meio rápido e fiquei apaixonada pelo Rio. E é isso, um pouco que a Amanda falou. Cada lugar que eu ia era tão lindo, era tão maravilhoso. E eu comecei a fazer moda, necessidade mesmo de querer ajudar a pagar as contas da casa, mas a cidade é irresistível. Eu acho que eu virei carioca mesmo. Eu me sinto carioca. Acho que eu não vou sair daqui nunca mais, sabia? E você recebe como ninguém, Amém. pessoas de todos os lugares, né, Helene? Você gosta de receber, né? Eu gosto de receber como paulista gosta. Passa lá em casa, comer um bolinho, aquelas coisas. É o famoso Mas passa virou lá em casa. festa, porque quando começou o Fashion Rio, jornalistas iam para cá, tchau, tchau, todo mundo ia embora. E eu já não conhecia, já E não as saía grandes muito. festas eram na Lagoa, na Aí eu casa falei, de sua gente, tem que casa. reunir as pessoas. Começou pequeno, né? Fez festa lá em casa, onde é Virando um mais de evento. 800, né? Foi virando um evento. Eu queria falar com o Thomas uma coisa interessante que aconteceu nesse Rio Fashion Week, que foi o desfile da Blumen. Ele foi muito polêmico, né? Mas foi uma polêmica interessante, Por muito quê? boa, Explica muito isso mais, produtiva. polêmico. Conta Eu não pra gente assisti. essa polêmica, o que foi que aconteceu, e como isso impactou a própria Blumen Sim, e o seu trabalho como diretor criativo agora, né? sim, sim. Meu trabalho agora eu sou consultor criativo, eu fico fora. Mas essa polêmica, tudo que aconteceu tem muito a ver com o que eu falei, com esse gap. Então, assim, tem muita gente ali que não sabe o que é Blue Man, não sabe os outros desfiles polêmicos que a Blue Man sempre fez. É, então tem esse. Por isso que me deu tanta vontade da história do, do projeto de lei do biquíni, enfim, outros projetos que eu estou fazendo também de memória das marcas e dos criadores também. Para explicar, porque você vir dar uma opinião a partir do zero, para a marca foi maravilhoso. Enfim, as polêmicas foram porque eu coloquei na passarela, o desfile tinha uma coisa de falar de Rio de Janeiro, né? Era a volta da Semana de Moda do Rio, depois de muitos anos. A Blumen sempre foi essa marca muito, muito pé na areia. E a gente botou personagens. Então tinha a mulher do que vendia camarão, o menino da embaixadinha, o menino do coco. Tinha um casal de tiktokers dançando, que fazem os vídeos na praia. E o Rio de Janeiro é isso, assim. A gente vive esse clichê também. É clichê, mas é tudo de verdade. Porque você vai em Ipanema. Eu fui, essa semana agora, fui na praia de Ipanema, encontrei lá com o Austin, que desfilou, veio me servir um coco. Então não é fantasia, entendeu? Esse Brasil Core que a gente vê lá fora, ele existe, a gente vive ele de verdade no Rio. Vem na Lagoa, você vai passar pela Garcia d'Ávila, você vai passar pela Lene, você vai botar sua roupa de seda, você vai chegar na praia, é isso, é cadeira de praia, é vendedor de coco, e esse aqui é o charme do Rio. Então, eu acho que Mas essa polêmica... a passarela ainda é um pouco vista como um lugar sagrado, né? Da moda. Ainda não é um lugar de cultura, né? Ainda se estranha muito quando você invade ela de uma outra forma. Sim, mas por isso que acho importante esse letramento também, porque não é que eu inventei isso agora e fiz isso na Blumen agora em 2026, né? A Blumen tá fazendo isso desde, né? Na verdade, essa história que eu tenho esse legado da minha família, eles estão brincando com isso desde os anos 70. Então, da forma como a marca nasceu, né? Tudo tem uma diversão também ali, uma forma leve de tratar disso. E não tem como falar de Rio de Janeiro, né? E acho que é isso, entender o lugar de cada marca, é importante.
se tem a ver com a marca, o negócio é se alguém vai botar a influenciadora pra desfilar porque vai chamar, vai dar publicidade e tal. Que o algoritmo Se vai ela impulsionar, né? conversa Por com a causa do marca, algoritmo. se conversa. Esse aí, Tomás, Imagina se a Lene bota um influenciador, é uma coisa que não conversa. Aí Quer dizer, mas você não sente isso, que falta darem valor para as novas marcas? sempre. Ó, sempre. Claro. Foi o motivo, Amanda. Eu acho que você nem estava aqui na época do Fashion Conselho Rio, da não. cidade, lá na prefeitura. Não pode ser egoísta. Você tem que sempre pensar que as marcas vão errar no começo, não vão na importância. Eu, por acaso, aquela capricorniana tinhosa, mas o que eu recebi de crítica, eu falei para um amigo meu que é estilista, que por acaso estava aqui da Semana de Moda. Você tem que ouvir as críticas e do lado positivo e entender. Porque eu acho que fazer um desfile é um conjunto de coisas, é a luz, são as mulheres que você coloca, é a roupa. Eu tenho um stylist que trabalha comigo há muito tempo, que sempre me diz que a roupa tem que estar bonita por dentro, bonita por fora, não tem improviso, porque normalmente jornalistas, sei lá, vão lá no teu backstage, vão olhar. Então é isso, você tem que aprender e ouvir. Eu queria uma luz solar no desfile, veio uma jornalista, me deu uma bronca, porque na época tinha que retocar a foto inteira. Né? É. Mas eu, em vez de ficar ofendido, falei: "Você gostou?" "Não, é muito longo, ou por quê?" Mas até eu entender que o desafio era esse. Você não pode forçar um jornalista a assistir 30 desfiles por dia de meia hora cada um. É desumano, né? Mas eu acho que o que falta é isso. É a ética que eu acho que não deu certo nesse conselho. Existem algumas pessoas que achavam que tinham que ser bancadas pela prefeitura. Eu não aceito isso. Não aceito algumas coisas também, mas tudo bem, não vou falar. Eu acho que na época o mundo era diferente. Eles captavam uma verba total que devia ser bem maior, eu não me lembro, porque era pequenininha, e distribuir isso convidando as marcas. Acho que toda semana de moda é muito importante, ela tem um mix, né, dos grandes nomes com os pequenos que a gente está lançando. A gente precisa descobrir talentos. Eu E a acho que é passarela muito é um lugar importante. muito importante. A gente teve isso no Rio Fashion Week de uma Esse forma ano, muito sim. interessante, né. Agora, Amanda, vamos lá, para a gente fechar aqui, que a gente já está terminando. Numa ideia, em 1 minuto, qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui? Eu vou fazer isso com os 3. Qual é a mensagem que você gostaria de deixar aqui sobre esse trabalho que a Secretaria de Cultura está fazendo com a moda carioca? Então, eu tenho uma mensagem que eu vim com ela desde que eu pisei aqui, que é o principal hoje que eu quero muito comunicar, é o fato de que lá atrás, né, eu sou formada em administração pública, caí nesse meio sem entender muito bem. Me colocaram no conselho e eu não conhecia as pessoas, eu não sou formada nisso. Eu até falei: "Cara, acho que eu vou fazer um curso, né". Eu até fui no Foi minha IED. aluna. Aham, vou fazer um curso e tal. E aí me falaram: "Amanda, você tem que sentar com todo mundo e tomar um café, que você vai aprender muito mais". Assim, máximo respeito à academia, pesquisa, super Você vai importante. aprender mais rápido. Mais rápido, exato. Você vai aprender muito mais rápido e você vai conseguir identificar o que que é, quais são os problemas similares, né, que as pessoas têm. E eu percebi que a moda, ela é muito fragmentada e ela vive de imagem. Então, é muito difícil, o que a Lene inclusive falou sobre a união, é muito difícil você colocar os grandes, os pequenos, para sentar e falar quais são suas vulnerabilidades, né, para o poder público. E é assim que a gente se constrói política pública. Então, na verdade, o grande recado que eu quero deixar aqui para todo mundo é a importância de se organizar, a importância de pedir política para o setor, que é muito amplo e muito complexo, se a gente pensar aí que a gente está falando da indústria, do comércio, mídia e educação. Então, são, assim,
um universo de problemas que a gente tem, mas que a política é capaz de colaborar, né, com que a gente consegue facilitar isso para vocês, desde desburocratizando espaços para fazer shooting, desfile, o que seja, até com orçamento. Então, acho que é importante provocar a sociedade civil nesse sentido de se organizar e de trazer demandas reais e prioridades reais para a política poder avançar, né? Porque eu sentei individualmente com várias pessoas. Eu conheço muitas delas que estão aqui, a gente já tomou um café, inclusive Paula, várias vezes. Mas a política ela existe para atender o máximo de pessoas possível. Então, eu não sou capaz de dizer o quanto assim, eu não sou capaz de dizer por todo mundo. Eu posso dizer por todo mundo, mas eu preciso que todo mundo venha aqui me dizer antes, né? Então, esse movimento que aconteceu desde lá atrás até agora, de uma volta de uma semana de moda, a gente está falando de um evento pontual. E o Fashion Rio, ele não conseguiu se consolidar por vários motivos, desde crise econômica do país como um todo, né? Mas principalmente por não ter existido uma política pública efetiva para a cidade. Então, ela se esvaziou nesse sentido, a gente perdeu muitos talentos para fora. E aí, acredito que o grande recado é esse: a gente precisa fazer com que não aconteça o que aconteceu no passado, né? E eu acho que a gente está vivendo um outro momento também de novos talentos aparecendo e se colocando nessa posição de vamos conversar, vamos parar, Ter todo mundo vamos junto debater sobre todo isso. mundo, sabe? E esse é o grande momento, assim, que a gente precisa avançar a moda com a política e trazer todas essas demandas e transformar isso em política pública com orçamento, com critérios, com prioridades. A prioridade do Rio é que seja um espaço fértil para a criação. Então, vamos falar com as academias, né, com as instituições de ensino, vamos falar com os grandes para impulsionar esses novos criadores. Como que a gente consegue fazer isso? Então, é através da política. Eu É acho que os isso, grandes Lene. têm que se unir Deixa para sua poder. mensagem, Lene. Qual é a sua mensagem do dia aqui que A minha você... mensagem do dia é que os maiores se unam, entendeu? Para darem força para os menores para sobressaírem. Que eu acho que isso não acontece só na moda. Essa falta total, é o ego excessivo, a gente trabalha. E se a gente não der as mãos para levantar as pessoas, quem vai aguentar? Ver meu Tsili mais 10 anos, o doutor mais. Na vida, eu senti isso na pele agora, porque, enfim, eu fiquei muito amiga de um estilista, por exemplo, de São Paulo, que ninguém deu valor a ele. Ele é um cara ético, é um cara novo, é um cara bom de marketing, e ninguém prestou atenção nele. Ele abriu uma loja no Rio, eu fui embora insistir, nem sei se eu devia estar falando isso aqui, porque eu também não vou citar nomes, mas como eu tenho uma pessoa aqui que foi minha diretora de luz e tudo, ela fez a dele também. Quer dizer, ele investiu do bolso dele uma fortuna e ele não foi impulsionado por ninguém. Então é isso. A minha mensagem é: se unam, porque a gente pode fazer a diferença e dar valor para as pessoas que estão começando. E olha, se bobear, sabem mais do que a gente hoje em dia. Ah, muita coisa. Obrigada, Lene. E Thomas, qual é a sua mensagem Acho que do a minha dia? é uma reafirmação também de tudo isso. Eu nessa minha aproximação com a Amanda, nessa história com a Joyce, que a gente organizou esse encontro 2 semanas. Lene fez um mega esforço, esteve presente, você vê que é uma coisa muito verdadeira dessa vontade dela. Eu acho que é isso, acho que a moda, paradoxalmente, precisa trabalhar um pouco da sua autoestima, pra se entender enquanto agente transformador político, né? Porque a gente fica reclamando pro ar, achando que alguém vai ouvir, vai aparecer algum messias e salvar a moda, vai olhar pra gente. E ao mesmo tempo trabalhar esse ego, né? E se mostrar vulnerável também, né? Porque é isso, todo mundo, a gente sabe, o varejo tá cheio de problema, é difícil, é aluguel, é uma loucura o calendário apertado. Então acho que é esse paradoxo entre a gente precisa se mostrar mais vulnerável e trabalhar nossa autoestima para se entender
agente transformador da sociedade de verdade, assim, junto, especialmente à política e ao poder público. Jamais seremos vencidos, né? É o que Isso aí, você fala. unidos jamais serão vencidos. Essa é uma grande mensagem aqui dos três. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui para Obrigado, começar o Beatriz. nosso Obrigado, dia. Amanda. Foi Obrigado, lindo. Gabriel. Muito Gente, obrigada. Obrigada a Adorei estar com todos. vocês.